Oi, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Angélica. Eu sou uma mulher que vivo com HIV há mais ou menos 18 anos e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a maternidade atípica, porque além do HIV, eu tenho uma filha que é autista e tem TDAH. Eu vim contar um pouquinho para vocês hoje de como a Manu foi diagnosticada, né? É, eu, como mãe da Manu, eu sempre achei ela uma menina muito especial, né? Abençoada, iluminada, né? É, ela começou a se desenvolver muito cedo, né? Ela começou a andar com 10 meses, começou a falar com 1 ano, assim, palavras que você entendia muito bem, né? E eu achava que tudo isso era normal. Mais ou menos quando ela fez 2 anos, ela começou muito com hiperfoco em dinossauros e cavalos, né? Com 2 anos de idade, ela falava mais de 10 tipos de espécie de dinossauro. E começou a gostar muito, muito de cavalo. Eu lembro que foi uma época assim que ela assistia todos os dias o filme O Bom Dinossauro, né? Foi uma época assim que ela estava muito hiperfocada em coisas de dinossauro. Só que eu nunca notei que isso fosse alguma coisa sobre autismo ou algo do tipo, né? E aí ela sempre foi muito seletiva para comer, desde a introdução alimentar, mas eu achava que tudo era por causa do jeito dela, né? Aí ela começou a ir pra escolinha. Com 4 anos ela começou a ir pra pré-escola, né? Pra creche. Começou a se desenvolver e tal. E eu fui observando uma fala que os professores falavam dela, né? Olha, a Manu é muito preguiçosa, ela, as atividades que a gente impõe, ela não faz, ela é muito desatenta, ela não presta atenção. Quando ela for pro primeiro ano, ela vai sofrer muito, né? Porque ela é muito preguiçosa. Aí ela trocou de escola quando ela tava com 5 anos e a fala da professora foi a mesma. Nossa, a Manu é muito preguiçosa. Ela não faz as atividades que é impostas para ela. Ela tem preguiça, ela é muito desatenta, ela não presta atenção. Eu falo alguma coisa agora e daqui a pouco ele esquece o que falou, né? E eu fui achando aquilo estranho, né? Quando ela foi pro primeiro ano, que ela foi pra escola do estado, a fala da professora também era a mesma. E aí eu comecei a procurar especialistas, né? Porque ela não comia na escola por conta da seletividade alimentar, né? Ela ficava o dia todo na escola e só comia o que eu mandava na escola do estado, né? Quando ela tava na escola da prefeitura, como não podia levar nada, ela ficava sem comer, chegava em casa morrendo de fome. E aí eu fui procurar especialista no SUS, eu não consegui, né? Tanto que já tem mais ou menos uns 2 anos que eu tô esperando vaga para ela fazer o teste neuropsicológico pelo SUS, até hoje não saiu. E aí eu resolvi fazer um convênio médico para ela e comecei a procurar as especialidades. Aí levei ela no neuro, o neuro fez uma anamnese, né, e pediu para fazer o teste neuropsicológico e fazer as terapias já, né, para ver como que ela se comportava. A Manu começou a fazer as terapias, fez o teste neuropsicológico e veio o diagnóstico de TDAH no teste neuropsicológico. Na minha cabeça como mãe, eu achava que a Manu era hiperativa. Eu não achava que era um autismo, né? E através das terapias que ela foi fazendo, né? Ela começou a fazer fono, ela começou a fazer neuropsicóloga, TO, né? E aí veio o diagnóstico do autismo, né? Quando veio esse diagnóstico, pra mim, foi muito difícil. Foi como viver um luto, né? Foi como viver um luto. Porque era uma coisa que eu não esperava, era uma coisa que eu não imaginava, né? Foi bem difícil pra mim os primeiros meses, assim, porque foi uma mudança de hábitos em casa por conta das terapias, né, que ela estava fazendo. Então mudou toda a rotina em casa, junto com o diagnóstico, né? E com o passar do tempo, eu fui vendo que as terapias e ter um diagnóstico não era o fim do mundo, né? A Manu foi melhorando na escola, foi se desenvolvendo melhor.
né? E hoje, assim, ela tá super bem, tá se desenvolvendo, ela faz as terapias dela, mas no começo pra mim foi muito difícil, gente, foi muito difícil, porque eu me sentia culpada por não ter percebido antes. Eu me culpava, eu fiquei muito mal, eu chorei, né? Mães atípicas que estiver vendo esse vídeo, me fala aí como que você se sentiu também quando veio o diagnóstico do seu filho com um laudo, né? Porque pra mim, assim, parecia que o mundo ia acabar, né? Foi até pior do que o meu diagnóstico de HIV, porque eu não sabia nada sobre autismo, nada, 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 de verdade. E quando veio o diagnóstico dela, eu me senti mal e pedi desculpa pra Manu. Porque muitas das vezes a Manu tem sensibilidade com creme, condicionador, né? Então eu, toda vez que era pra lavar o cabelo, era um chororô em casa. E eu cheguei a bater nela, porque pra mim era frescura, né? Então eu fiquei muito mal, eu pedi desculpa pra ela, eu pedi perdão, né? Porque eu não entendia que o jeitinho dela era uma dificuldade que ela tinha de lidar com aquilo, lidar com creme, lidar com condicionador, determinadas texturas de alimento, alguns barulhos, né? Quando ela tinha crise, eu achava que era frescura. Então, o diagnóstico me ajudou a entender que não era uma frescura, uma manha, né? E sim por conta do autismo, né? Hoje a Manu tá com 8 anos, ela foi diagnosticada com 7 anos, né? E o hiperfoco dela hoje tá em galinhas, né? A Manu ganhou 2 galos o ano passado, não. Esse ano ela ganhou dois galos, né? Era 2 pintinhos, virou 2 galos e hoje ela ganhou mais 2 galinhas. E é isso, gente. Vim compartilhar um pouco com vocês sobre o diagnóstico da Manu, né? Ela tem a cipiteia dela, né? O crachazinho, né? Ela faz terapias pelo convênio, né? Porque pela Rede SUS até hoje não saiu. Mas ela é uma garota muito amada, muito iluminada, né? O neuropediatra que atende ela falou que o diagnóstico em meninas é um pouco mais difícil e acaba sendo um pouco tardio, né? Porque a menina, ela tem... É mais propícia a imitar outras meninas, então se torna o diagnóstico um pouco mais difícil. E como a Manu não teve atraso na fala, no andar e nem nada, então se tornou um pouco mais difícil, né, o diagnóstico dela. Mas hoje ela é diagnosticada, né, tem 1 ano mais ou menos, né, com laudo e tudo mais. E graças a Deus, né, que ela tá se desenvolvendo bem. É uma garota super carinhosa, super amorosa, né? Tem as dificuldades dela e as limitações dela, mas um diagnóstico não define quem ela é, né? Nenhum diagnóstico, na verdade, define quem a pessoa é, né? E passei aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês sobre isso.